Olá, boa noite, caros amigos que estejam online nos assistindo. Desejamos, antes de qualquer coisa, que a paz de Jesus seja sempre conosco e que o Mestre querido possa nos abençoar e nos proteger. Em agradecendo o convite do Cadu, nos colocamos aqui à disposição para hoje compartilharmos um pouquinho acerca dos ensinamentos divinos que a espiritualidade superior nos traz, que a doutrina espírita, a seu turno, nos permite compreender, nos permite entender. Ficamos muito felizes com a possibilidade de sermos instrumentos da Divina Providência e rogamos, antes de qualquer coisa, a permissão para fazermos uma prece a fim de iniciarmos essa atividade da noite, essa live do bem, que nós possamos procurar a melhor posição, aquela que o nosso corpo esteja em paz, tanto quanto permita a nossa alma a concentração devida. Então, fechemos os nossos olhos e levemos o nosso pensamento a Deus. Divino Mestre, amigo, rogo-te nesse instante a paz e a proteção a essa atividade que aqui realizaremos com alegria e tranquilidade. Abençoados sejam todos aqueles que estiverem assistindo, aqueles que em algum momento vão assistir, ou aqueles outros que não poderão estar conectados. Desejamos que fluidos de paz e emanações de luz cheguem a todos os corações, que nesse momento de provação coletiva, a nossa fé, a nossa confiança em Deus possa nos ajudar a cultivarmos as sementes da esperança, a fim de que as nossas almas sintam mais prontamente esse amparo divino que nunca vai nos faltar. Que Maria de Nazaré, a nossa mãe, possa cuidar dos nossos corações, ajudar-nos perante as nossas dores, as nossas amarguras, as nossas aflições. Que esse carinho, esse consolo seja o remédio necessário a esses instantes que vivemos. Pedimos em favor dos espíritos desencarnados, quantos nos escutam, quantos precisam de nós, que igualmente essas vibrações positivas cheguem a cada um deles. No mais, Senhor, suplicamos a inspiração para que possamos falar com propriedade acerca daquilo que o Senhor nos permite falar, trazendo alegria, trazendo clareza, para que assim cada vez mais nesse rumo da evolução nós venhamos a estar progredindo e aperfeiçoando a nossa alma e o nosso espírito. Que a paz do Mestre seja sempre conosco. Que assim seja. A convite do Cadu, que a gente mais uma vez agradece a possibilidade de estar colaborando, estar contribuindo, a gente vai falar hoje acerca de uma mensagem de Emmanuel. O título dessa mensagem é Necessidade do Bem. É uma mensagem que está no livro Fonte Viva, no capítulo 176. É uma mensagem que vai comentar acerca de uma fala de Paulo na carta aos Hebreus. Então, Paulo em Hebreus 10:24, ele vai dizer o seguinte: e consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. Então essa é a fala de Paulo. Ele pede para que, em considerando os outros, nós possamos nos estimularmos a caridade e as boas obras. Só que antes de nós viajarmos na mensagem, buscarmos as reflexões acerca do que esse benfeitor quer nos transmitir acerca da fala de Paulo, antes a gente vai lá na codificação, no o livro dos Espíritos, na lei de sociedade, porque a gente precisa averiguar algumas informações que os Espíritos ali nos transmitem. A gente sabe, por exemplo, a convivência na Terra às vezes é um cadinho dolorosa, né? A gente convive com diversas pessoas e por vezes essas pessoas têm comportamentos difíceis, têm atitudes que nem sempre a gente consegue lidar e às vezes quem já sentiu raiva, já não sentiu ira, já não sentiu vontade de estrangular assim
pacificadamente alguém. Então, por se tratar de da lei de sociedade, a gente precisa mergulhar um pouquinho acerca da nossa necessidade de estar com os outros. Será que realmente a gente precisa conviver com as pessoas, ou não seria melhor a gente ficar quietinho no nosso canto, sem ter uma consideração àqueles que nos cercam? E Kardec, na questão 766, ele vai questionar: a vida social está na natureza? Ou seja, faz parte da natureza essa vida social, ou é uma coisa que a gente busca simplesmente por algum interesse? Ou, conseguinte, faz parte realmente dos decretos de Deus? E os espíritos vão responder: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, o Criador nos colocou para vivermos uns para com os outros. Ou a gente ficar isolado totalmente não é a proposta de Deus. Só que é preciso considerar que a gente está num momento que as autoridades sanitárias, elas nos aconselham a gente ficar mais recolhido em casa. E é preciso que, conforme o nosso entendimento, a gente possa se esforçar para estar obedecendo essas determinações. Mas isolado totalmente a gente nunca fica, porque em casa tem os nossos familiares, tem alguém que a gente vai estar convivendo. Nós somos portadores de diversas faculdades, e essas faculdades, elas têm uma função útil, não foram criadas por Deus para ficarem inutilizadas. Então, nesse sentido, vale considerar que, tendo todos uns recursos, nós precisamos utilizá-los nessa convivência. Nós poderíamos dizer que toda convivência, independente com quem quer que seja, pode dar certo. A questão é o que a gente vai utilizar dentro de nós, que vai dizer se a gente vai conseguir avançar no curso da harmonia ou se a gente vai despencar no abismo da intolerância, dos conflitos, porque nós todos temos alguma coisa de bom e temos alguma coisa de melhorar. Não só as pessoas têm defeitos, mas igualmente nós temos. Até as criaturas que nós amamos, vai dizer o benfeitor Emmanuel, na lição de número 4 do livro Ceifa de Luz, Seres Amados, até as pessoas que amamos, por mais que a gente queira colocá-las em posições sempre mais altas, privilegiadas, dar a elas todo o melhor, a gente precisa lembrar que, antes de qualquer coisa, elas são seres humanos, sujeitos a falir, sujeitos de alguma forma a quedar em algum instante. E se a gente não recorda dessa informação, a gente guarda muita expectativa para com essas pessoas que a gente ama, e quando elas nos decepcionam, a gente fica muito ferido. Então, lembrar que os outros, até os que amamos, são seres humanos, que vão acertar e vão errar, é algo fundamental para que essa vida social ela aconteça. E Kardec vai perguntar mais. Procurando a sociedade, na 768, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algo providencial, objetivo de ordem mais geral? Quer saber, com a lei de sociedade, com a vida social, a gente tem algo mais, ou é só um interesse? Eu convivo por causa disso ou daquilo, ou tem algo providencial por detrás, um objetivo divino por detrás? E aí é que os espíritos vão responder: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, nesse sentido, a gente sabe que a convivência nos ajuda a evolução. Cada pessoa tem alguma coisa de bom e também tem as suas imperfeições para ainda estar melhorando. E é com essa diversidade de pessoas, de forma de agir, de pensar, que a gente vai evoluindo. Então, cada um contribui com uma coisa. Às vezes, a gente está convivendo com uma pessoa que tem mais paciência,
Mas essa mesma pessoa que tem mais paciência, ela pode ter dificuldade de perdoar. Às vezes a gente pode conviver com uma pessoa que tem mais disciplina, mas essa mesma pessoa que tem disciplina, em termos de espiritualidade, ela pode ter menos. Então, assim, cada um vai ofertar na vida social aquilo que pode, aquilo que tem dentro da alma. E é por meio da vida social que a gente progride. Imaginemos, no plano espiritual, antes de encarnar, todos nós estamos ali nas moradas espirituais regidos pela lei de afinidade. Então a gente convive mais ou menos com quem está no mesmo padrão vibratório que o nosso, com quem mais ou menos é como nós. E nesse sentido, quando a gente encarna no mundo, a gente vai ter que dar uma misturada. Então a gente vê diversas culturas, a gente vê diversas maneiras de pensar, diversas formas de sentir, e tudo isso é abençoado perante Deus. Nada disso é recriminado perante o Pai, porque é justo a liberdade e a nossa maneira de construir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Então, em relação a isso, Allan Kardec comenta: nenhum homem possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Então, nesse sentido, a gente foi convidado a estar uns com os outros nessa terra. E, por exemplo, dentro de casa, no lar, a gente tem as pessoas que a gente mais pode aprender junto a elas. Temos ali corações queridos que a gente vai ter condição, assim, de por meio do dia a dia, desenvolver muita coisa. Então a gente tem as faculdades, mas essas faculdades elas vão se desenvolvendo à medida do tempo, à medida que a gente vai aplicando tudo isso. E por mais que a gente tenha conhecimentos, é só a experiência que vai permitir a gente forjar as nossas melhores e mais sagradas virtudes. Ninguém que, por exemplo, deixa de viver vai conseguir alcançar, por exemplo, essas virtudes sacrossantas do Pai, porque é um tesouro que está nas nossas mãos a construção. Não é ninguém que vai ter condição de fazer por nós outros. Então a gente já viu que a vida social ela é uma coisa da natureza. A gente tem que conviver uns com os outros. Sabendo que a gente está nesse momento, é claro, agora a gente vai ter mais os cuidados. A gente não vai ter toda essa liberdade que até então a gente achava poder ter. Mas é um momento importante, é uma fase que vai passar, porque a proposta é da gente aprender uns com os outros. Então, nesse momento que a gente está sendo chamado ao recolhimento, que a gente precisa ficar mais em casa, a casa não é só o lar, é também o nosso coração, para a gente revisar nossos valores, a nossa maneira de agir, de pensar, ver onde que está dando certo na nossa encarnação, aonde que não está. E assim, quando esse período acabar, porque a gente tem certeza que vai acabar, a gente voltar para a vida de sociedade, para o conjunto, para os laços mais expansivos, a gente vai voltar com outra mentalidade, com a mentalidade melhorada, com o raciocínio mais edificado, com o sentimento mais enobrecido. Então esse momento é muito importante. São pequenas pausas que a gente tem que são necessárias para que a gente possa, em participando da sociedade, a gente possa acrescentar o nosso melhor. Em se tratando da lei de sociedade, é interessante a gente pensar que nós vivemos num regime de permuta. Isso significa o quê? Que a gente dá alguma coisa para os outros, que a gente tem uma influência sobre os outros, que nós causamos um impacto na vida dos outros, mas igualmente a gente recebe os impactos dos outros, os outros nos concedem aquilo que podem, aquilo que conseguem. Então, vivendo uns com os outros, a gente vai aprendendo muita coisa. Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele vai dizer que a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A gente só pode se conhecer na prática.
Se a gente for lá em O Livro dos Espíritos, por exemplo, naquela questão que Allan Kardec vai perguntar o meio da gente resistir ao mal e de nos aperfeiçoar, e os espíritos vão responder, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, para nos ajudar a entender esse conhecimento de nós mesmos, o que é que faz? Santo Agostinho comenta, ele pede para que a gente passe em revista o dia que a gente teve. Por quê? Olha o tanto que é sensato a orientação do benfeitor Santo Agostinho. Porque ele está mandando ver as atitudes que a gente teve, os comportamentos que a gente teve. Convivendo uns com os outros, a gente dá do que tem. Então, assim, um meio eficaz da gente poder olhar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar e de sentir, é só olhar o que a gente já fez. E olhando o que está fresquinho na memória, que é o dia que a gente teve, ali a gente pode ver, nossa, eu ainda tenho ciúme, eu ainda tenho inveja. E nesse sentido, Deus não exige nada de nós. A questão é conhecimento das nossas imperfeições e esforço naquilo que a gente precisa melhorar, sabendo que são passos de uma caminhada que a gente vai ter que percorrer, que a gente vai ter que passar. Mas ali Santo Agostinho nos ajuda, para que a gente não tenha uma visão distorcida de nós mesmos, mas para que a gente possa reconhecer o que a gente está ofertando nessa grande massa da vida, nesse grande mundo que a gente atua. Às vezes a gente reclama do que os outros fazem para conosco, da influência que os outros têm para conosco, mas a gente tem que pensar, será que eu estou ofertando algo diferente? Será que eu estou fazendo algo diferente? Os nossos irmãozinhos, que a gente chama de obsessores, mas que são professores para nós. Às vezes a gente coloca a culpa tudo em cima deles. A gente sabe lá, tem os 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples, os espíritos, em percebendo a nossa sintonia, eles nos sugestionam alguns pensamentos. Os espíritos, eles nos sugestionam alguns pensamentos. E a gente acatando esses pensamentos, a gente vai começar a experimentar uma fase de instabilidade. Então, a gente pode observar, será que eu estou começando um processo de obsessão simples? É só você perceber uma instabilidade interior. Mesmo quando você quer parar de pensar, não fecha o fluxo. O pensamento é muito contínuo e parece que já está um pouquinho assim perturbado interiormente. Posterior à obsessão simples, a gente tem a fascinação, que é quando o quadro vai evoluindo e a gente não dá conta de desvincular da presença desses espíritos, porque a gente já criou uma certa conexão, a gente não conseguiu sair da teia de ideias que eles de alguma forma colocaram como imposição a nós. Mas lembrando que eles só podem nos influenciar à medida que a gente dá espaço. Então, às vezes a gente esquece da prece, do valor inesgotável de uma oração sentida, que é esse momento que a gente se renova, que a gente se tranquiliza. Se a gente manter a conexão, tipo assim, está disponível lá o Wi-Fi. Se você conectou, você vai usando. Enquanto você estiver conectado, você vai recebendo dados. Então, a gente precisa estar atento, porque senão a obsessão simples ela evolui para uma fascinação. E dessa fascinação, a gente tem casos mais complicados, que torna até um caso de subjugação, onde a gente pode ver um transtorno mais delicado. Mas tudo isso são processos que a gente precisa cuidar no início, quando a gente se conhece, quando a gente toma as rédeas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente vai tendo condição de estar lidando com as experiências da vida de forma mais madura. Porque uma das coisas que os espíritos inferiores, por exemplo, eles desejam de nós outros, é que a gente viva de forma inconsciente, que a gente fique no automático, sabe? Quando o seu dia todo é ligar um botãozinho e vai, e vai, e vai. Então esse padrão que a gente coloca sem reflexão é uma das coisas que podem nos levar a um estado de obsessão. Porque quando a gente vai fazendo as coisas conscientes, a gente vai percebendo. As emoções, por exemplo, elas são para ser sentidas, a gente sabe.
A gente precisa sentir aquilo que nos toca. Então, ver um momento de raiva, por exemplo, convivendo com os outros, enfim, em percebendo a atuação de um espírito, que a gente sinta a raiva. A gente não pode deixar que essa raiva ela vá se estendendo dentro de nós, porque aí é que começam os prejuízos. Mas essas emoções são um mecanismo fisiológico do nosso corpo. É uma resposta que nos ajuda de alguma forma. Só que a gente precisa ter atenção, porque quando a gente descuida das emoções, a gente vai como se fosse permitindo que dinamites explodissem dentro de nós. Aí vem a raiva, a gente não controlou, aí mistura com um pouco de ansiedade, aí de repente você já está triste, aí vai virando um caldeirão. E nesse momento que a gente fica mais em casa, que a gente tem que conviver conosco mesmo, não tem lugar muitas vezes para a gente fugir, aí que fica complicado, porque essas emoções, quando a gente não vai tendo a sabedoria necessária, elas vão tomando uma proporção muito grande dentro de nós e vão motivando atitudes nossas que depois a gente se arrepende, porque a emoção passa. Então a raiva passa? Sim, a raiva passa. A ira passa? A ira passa. A tristeza passa? A tristeza também passa. Toda emoção ela passa, é uma resposta que tem uma duração. Só que a gente às vezes, por se aprisionar em determinadas circunstâncias da nossa vida, essa emoção ela torna-se mais contínua. É aonde a gente às vezes lida com a mágoa, por exemplo, aonde aconteceu alguma coisa no passado e você ainda está revivendo isso no presente. Então aquela raiva contínua dentro de você, ela transforma-se em o quê? Em mágoa, e nos machuca demais a mágoa, entendendo que o que a gente oferta na vida social a gente está ofertando para nós mesmos. A bondade, o amor, tudo isso que a gente oferta de bom, a gente primeiro se beneficia, primeiro em sentindo a gente se alimenta, para depois ajudar os outros. E é nesse sentido que o benfeitor Emmanuel ele vai nos convidar a refletir na mensagem necessidade do bem. Olhemos, depois de ter a frase de Paulo, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Emmanuel ele vai comentar, dizendo o seguinte: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Então, assim, a gente sabe que o cristianismo nos norteia a vida para a gente viver bem uns com os outros, mas às vezes, por descuido, por falta de atenção, pelos automatismos que a gente vive, a gente acaba agindo com leviandade. Aí Emmanuel vai citar aqui alguns comportamentos que a gente tem. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Então nos chega uma pessoa, cometeu um erro no passado e a gente, ao invés de focar no presente, perante o desejo do outro de recomeçar, de ser melhor, a gente fica cutucando aquela ferida do passado. Então isso é uma das posturas levianas que a gente tem. E às vezes a gente acha que está certo. E aí que a gente se complica mais ainda. Porque o que a gente faz para os outros é a sementinha que a gente lança na vida e que um dia a gente colhe. Aí o benfeitor continua. Ali pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes de sarcasmo e da crítica. Às vezes a gente por uma inquietação interior, a gente julga os outros, a gente critica, simplesmente porque a gente não está bem conosco mesmo. Aí a gente vai soltando farpa daqui e dali, e isso também é uma atitude que caracteriza essa leviandade. A censura e a reprovação indiscriminados, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Então essas coisas que a gente vai fazendo, elas têm um prejuízo muito grande a nós mesmos e aos outros que nos cercam. Porque pensa assim, a gente tem liberdade, a gente pode agir.
eu te pergunto, o que você está oferecendo para aqueles que te cercam? Se você pode ter uma decisão mais sábia, se você pode tomar um caminho melhor, por que manter nessa postura que às vezes mais está causando mal-estar, prejuízo perante esse coração do que trazendo benefício? A gente pode pensar, mas é uma coisa que quando eu nem vejo, já estou fazendo. Só que aí imaginemos, toda a programação que a gente faz, que na verdade é um hábito, pode ser refeita. No computador, por exemplo, se a gente faz uma programação, depois a gente pode reprogramar para ele ir para uma outra direção. O nosso cérebro é uma máquina perfeita como computador. A gente às vezes criou hábitos mentais que estão nos condicionando a agir de uma forma. Só que da mesma forma que a gente condicionou um hábito ruim, a gente pode condicionar um hábito bom. E é aí onde a gente se volta para o Criador, para o nosso anjo da guarda e fala assim, olha, eu estou com uma atitude, eu tenho agido sempre dessa mesma forma em relação a isso. Eu gostaria muito de ser ajudado. Eu peço às forças superiores que possam atuar na minha intimidade, no meu pensamento, para me ajudar. Se a gente lê o Evangelho, lá a gente tem que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Deus, assim a gente concederia. Em face de um pedido para o nosso melhoramento, o Criador sempre nos ajuda, porque é a nossa consciência que a gente tem que vem nos esclarecer, que vem nos ajudar, que vem abrir novos horizontes e novos caminhos. E é importante a prece porque é um momento que a gente fala para nós mesmos, eu reconheço esse mal. Quantas vezes a gente nem reconhece o que a gente está fazendo de errado? E que a gente vai vivendo assim tranquilo, como se tivesse tudo correto. Então, é preciso ter os cuidados. A vida em sociedade pede responsabilidade. Porque não adianta reclamar dos outros para eles terem postura melhor. Às vezes a gente olha para o outro e fala assim, mas você podia agir desse jeito, você podia agir de forma isso ou aquilo. E a gente vai exigindo e a gente vai pedindo. Só que será que a gente tem se atido ao nosso comportamento, à nossa forma de agir? Então, nesse sentido, Emmanuel vai dizer, nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Ou seja, a vida em sociedade, por mais que a gente viva, ela tem algumas regrinhas que nos orientam a forma de se comportar. Porque o que o Cristo, ao seu tempo, propôs para nós são medidas para que a gente viva bem uns com os outros. Quando ele fala de amor ao próximo, amor aos inimigos, o que ele está imaginando? A gente começar a desenvolver o que a gente poderia chamar de universalidade do sentimento. Para com todos, o nosso coração ele vai precisar desenvolver o amor. É claro que a gente tem tempo para isso. Só que às vezes a vida nos convida frente a alguém, frente a algum companheira, para a gente desenvolver isso no momento presente. E se a gente está tendo dificuldades, aí é o momento de ter consciência acerca dessa universalidade do sentimento. É muito bom a gente amar quem é igual a nós, quem pensa como nós, quem se afiniza com os nossos desejos, mas a chave do amor está quando a gente começa a amar aqueles que são diferentes, aqueles que a gente tem mais dificuldade. E aí é que a gente vai viver a beleza da vida. E nesse sentido, para que esse amor ele aconteça para com as pessoas, a gente vai precisar de perdão, bondade e otimismo, a fim de que a gente consiga encontrar motivos e ter mais forças para que esse amor ele se torne mais vivo. A universalidade do sentimento é uma proposta para todos. A gente amar universalmente toda a criação de Deus. E lembrando, o inimigo às vezes ele só pode ser um amigo. A gente não considera inimigo um desconhecido, mas somente quem a gente conhece, que possivelmente foi um amigo. Então, se acontecer alguma coisa, a gente tem maneiras, tem formas de renovar aquilo ali que aconteceu para que a nossa vida, o nosso coração, eles tomem outro rumo e outro destino. Daí a recomendação do Mestre, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário,
Aproveita enquanto você está no caminho e reconcilia. Ah, mas eu não dou conta de reconciliar. A gente tem em mente que a prece é o princípio de qualquer melhoramento, de qualquer mudança. Porque é o momento de consciência quando a gente fala para nós mesmos: eu quero mudar isso, eu quero melhorar aquilo. A gente tem uma alavanca da alma chamada vontade, segundo Leon Denis. Então a gente tem força, sim, temos, mas a gente precisa ser senhor dessa força. E o momento da prece é onde a gente busca com consciência tomar as rédeas do nosso mundo interior, buscando um maior momento de tranquilidade, de serenidade, de harmonia. Então, é muito interessante a gente pensar na reconciliação como um passo a passo. Há reconciliações mais difíceis, sim, mas que isso pode estar se dando com o tempo. Por exemplo, eu tinha dificuldade de lidar com minha mãe. Durante muito tempo, eu era uma pessoa muito avessa à presença dela. Eu explodia, me irritava muito facilmente. E era uma dificuldade que me fazia muito mal, porque dela para comigo não tinha nada. Então era de mim para com ela. E isso dói muito, porque às vezes não era nenhuma coisa que eu queria ter, mas ela queria me orientar, queria trazer alguma orientação dela. E aquilo ali me machucava assim, de um jeito que eu não entendia. Então explodia de um jeito, sim, muito triste, causando conflito e assim, tendo momentos de afastamento. Só que aí o que eu comecei a fazer? O meu anjo da guarda disse para mim: olha, começa a fazer orações. Então todos os dias, durante muitos meses, isso é importante salientar, durante muitos meses eu comecei a fazer as minhas preces, pedindo ao Senhor que me ajudasse a renovar o meu coração e a iluminar o meu sentimento, para que eu tivesse condições de sentir algo muito mais justo em favor daquela que é a minha benfeitora materna, daquela que tem tanto cuidado de mim até o presente momento. Então eu fui fazendo as orações. Chegou um tempo que aquilo que estava tão fortemente dentro de mim como aversão purificou, transformou, e agora é um sentimento de bem muito mais sadio, muito mais tranquilo e sereno, que me permite sentir afeto dela, que me permite estar no colo dela, assim, sentindo a maior afeição. Mas teve um processo. Às vezes a gente quer reconciliar com os outros, só manda uma mensagem ou só pede perdão como se fosse isso, e não é. Tem todo um processo onde o coração tem que estar limpo, porque não dá para perdoar quando a gente ainda está guardando alguma coisa ruim dentro de nós. Então, atentemos-nos a isso, aos processos da vida. Não existe virtude que a gente vai alcançar do dia para a noite. Até o perdão tem um processo de limpeza interior para que ele seja verdadeiro, ele realmente vale a pena, porque às vezes tem perdão que a gente diz ter perdoado e volta e meia a gente fica lembrando e fica estussicando o outro, fica beliscando o outro naquilo que a gente viu que ele errou. Então isso é perdão? Assim, eu acho que fica um pouco incoerente com a proposta do perdão, que está ligada à ressignificação das coisas e você seguir em frente. Então, o benfeitor continua: lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O que a gente faz agora é muito importante para mudar os nossos caminhos, para mudar os nossos destinos, porque é mais ou menos assim: nós estamos num campo de plantio e de colheita. A todo tempo a gente colhe e a gente planta. A gente colhe o que a gente plantou antes, mas em recebendo as colheitas do que a gente já plantou antes, a gente planta novas sementes para o nosso futuro. Então, todo momento a gente planta e a gente colhe. E dependendo do que a gente faz, a gente pode seguir caminhos cada vez mais renovados, cada vez melhores. E a recomendação de Paulo, ela é muito boa por causa disso, porque ela vem nos orientar: olha, considera o teu semelhante, mas estimula ele a caridade e as boas obras. Tenha a iniciativa de fazer alguma coisa boa,
não só espere, não só exija. Não dá certo quando a gente faz isso. A gente recebe da vida do que a gente dá. E Paulo vai dizer, é mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Porque para você dar o que você tem, você aciona dentro de você aquilo que te faz bem. A partir disso é que você vai doar para o outro. Então, a paciência, em primeiro momento, ela nos faz bem para depois esse gesto nosso, ele chegar até o nosso semelhante. Por mais que a gente enfrente alguma dificuldade no momento, porque toda virtude, até tem um ponto que ela se concretiza dentro de nós, tem um tempo. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Tem um tempo que vai nos pedir de esforço, de trabalho, porque senão a vida seria muito fácil. De repente, quero ter paciência. Pronto. Não é assim. Tem os processos das virtudes que a gente vai passando. Então a gente vai trabalhando, vai plantando, que um dia chega aquilo que a gente espera. E nesse sentido, a Emmanuel continua: o mal em qualquer circunstância é desarmonia frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Então, se você quer melhorar a convivência, não tenta coisas que vai utilizar imperfeições. Não seja egoísta. Ou, se o egoísmo tiver ao coração, tenta controlar ele um pouquinho. Toma as rédeas dele. Porque se a gente persistir no orgulho, no ciúme, na inveja, isso não vai nos levar a um caminho legal. Vai vir uma dor por detrás daquilo ali, porque toda imperfeição moral traz um sofrimento, segundo Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Tudo isso nos causa algum mal. Então, se a gente viu que tem uma imperfeição dentro de nós, tomemos as rédeas dela, a fim de conduzirmos a nossa vida com mais sabedoria. E mesmo que ela salte do nosso coração, que a gente possa diminuir a atuação dela frente aos outros. Então, no momento que a gente precisava compartilhar e ver o egoísmo, e que a gente viu, estou sendo egoísta, que a gente reconheça isso, mas que a gente busque algum bem que a gente possa fazer. Porque é a recomendação de Paulo que vai nos levar para novos caminhos. É estimulando-nos a caridade e as boas obras, que, segundo Emmanuel, a gente estará servindo à construção do reino de amor. Eu acho que todo mundo quer ter paz. Eu acho que todo mundo quer experimentar momentos de tranquilidade e serenidade. E o bem, ele é a única estrada. Há uma historinha muito curta de Francisco Cândido Xavier, uma orientação dele, mas que pode fazer sentido nesse momento. Um empresário bem-sucedido procurou ele para pedir socorro, estava passando por dificuldades. E ele vai dizer ao Chico: tenho tudo, dinheiro, uma família maravilhosa, filhos lindos, uma bela casa, mas não consigo ser feliz de jeito nenhum. Ele estava com tudo que a gente poderia aspirar materialmente, e mesmo assim ele não estava conseguindo sentir a satisfação interior. E o empresário, nesse momento, conforme narra a história, ele esperava um passe, uma oração, uma solução mágica, mas ele recebeu de volta do Chico uma frase muito curta. Chico Xavier diz assim: o que falta a você é a alegria dos outros. Então, às vezes, quando a gente acha que já tem tudo, às vezes falta a alegria dos outros. É as nossas atitudes gerarem um bem aos outros, que os faça feliz, que os deixe mais feliz. E como Paulo assim nos recomenda, a gente pode ver um encaixe perfeito, né? Estimularmos a caridade e as boas obras. E quando a gente pensar que não dá certo, tenhamos um pouquinho de calma. O socorro divino chega sempre. Então, se a gente está se esforçando para manter a harmonia, uma convivência de paz com os outros, e mesmo assim está meio complicado, tenhamos um pouquinho de calma. As coisas vêm a seu tempo. A natureza obedece a processos. E por mais que a gente queira o melhor é um processo que vai vir de encontro a nós. Lembremos da história do bambu. O bambu, ele é plantado, mas durante os 5 anos iniciais você não vê ele, porque
Nesse momento ele fica escondido debaixo da terra. E é depois desses 5 anos que você cuidando incessantemente dele, é que a partir de 6 semanas você vai ver ele erguer-se em mais de 30 metros, conforme o tipo, enfim. Mas é para a gente pensar, olha, vale a pena o bem que a gente faz, porque a alegria que a gente cria para os outros é a alegria que um dia bate à nossa porta. E a mensagem do Chico em cuidando de tantas pessoas é sempre essa. Porque nunca faltou para ele o amparo, a proteção, a alegria na hora justa. Por mais que ele tivesse dificuldades, as pessoas nem sempre o compreendessem, ele nunca deixou de estimular os outros a caridade e as boas obras. Esse é o caminho, que a gente possa ir consciente, passo a passo, fazendo o nosso melhor, mas não esquecendo do bambu. Pode demorar um tempinho, mas chega um momento que desabrocha e você vê o negócio crescer mais bonito que tudo. E esse bambu, depois, em passando pelas experiências, ele consegue se envergar sem quebrar, por causa da construção firme que ele alçou perante a vida. O bem é aquilo que nos dá a segurança. Por isso que Jesus, em desencarnando na cruz, ele sente a maior serenidade possível, porque ele não estava errando. E só quem erra precisa preocupar. Agora, quem está no caminho certo, a vida vai indicando sempre um passo à frente. Agora, quando a gente falha, o que acontece? Tem sempre alguma coisa para a gente reaver lá atrás. Então, mesmo que seja um pouquinho difícil, tentemos o caminho do bem. Esse é o mais excelente e esse é aquilo que pode nos trazer mais paz. Agradeço a atenção de todos que me ouviram nesse momento, tiveram a paciência de estar aqui conosco nessa reflexão. Agradeço mais uma vez o convite do nosso amigo. Espero que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa nos iluminar, nos abençoar, trazendo a força que a gente precisar para o nosso coração e para a nossa vida. Muito obrigado e até mais.